Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula de informática para concursos, falando de mais uma questão, só que agora sobre o LibreOffice Calc, que é uma planilha de cálculos do pacote LibreOffice. Observa a questão comigo. Essa planilha de cálculos, só para explicar um pouquinho antes, ela é do pacote LibreOffice, mas o LibreOffice Calc é muito parecido com Excel em relação ao uso das fórmulas e funções. Portanto, a explicação que eu vou dar agora serve tanto para o LibreOffice Calc, mas serve também se a questão fosse do Excel. Considere a planilha abaixo criada no LibreOffice Calc 4.1 em português. Aí tem uma planilha ali sendo demonstrada. Na célula B7 foi digitada uma fórmula que faz com que, ao se digitar na célula A7 a sigla de um dos tribunais, constantes na célula A2, A3 ou A4, o nome do tribunal correspondente aparecerá na célula B7. A fórmula usada para essa finalidade foi, e aí ele cita ali PROC-H, PROC-V, PROC, PROC, PROC-V. Vamos observar na prática então, porque eu quero te mostrar aqui o meu LibreOffice Calc versão 4.1, está aqui na tela. Eu já coloquei na tela a mesma planilha citada na questão. E basicamente o que a questão quer fazer é o seguinte, eles querem digitar aqui na célula A7, por exemplo, eles querem digitar TRE e querem que apareça automaticamente aqui na célula B7, que é a célula que está ao lado, o nome Tribunal Regional Eleitoral. Quer dizer, ele quer fazer como se fosse uma busca. Ele digita TRE e ao lado teria que aparecer Tribunal Regional Eleitoral. Ou ele digita TCU e ao lado teria que aparecer Tribunal de Contas da União. Ou ele digita TRF e ao lado teria que aparecer Tribunal Regional Federal. Como fazer uma fórmula dentro do LibreOffice Calc ou do Excel, que ele digite aqui a sigla e ao lado na célula B7 apareça automaticamente o nome do tribunal, como se ele realizasse uma busca. Para isso, nós temos uma função chamada PROC-V. Como é que funciona a função PROC-V? Acompanha comigo. Eu vou digitar ela aqui na célula B7, que é onde eu quero que apareça o resultado. Bem, a função PROC-V funciona assim. O usuário coloca o sinal de igualdade, aí ele coloca o nome da função, no nosso caso, então, PROC-V, que é o que eu vou explicar agora. PROC-V porque é uma procura vertical, é uma procura feita em colunas. Se fosse uma procura feita em linha, seria a PROC-H, que é a procura horizontal. Mas como aqui é uma procura feita em colunas, então eu vou usar PROC-V, que é uma procura vertical. O primeiro argumento da função PROC-V, então eu vou colocar igual PROC-V, abre parênteses, e no primeiro argumento da nossa função PROC-V é colocado o critério da pesquisa. O critério da pesquisa vai ser digitado na célula A7, aqui onde eu botei TRE. Então, no primeiro argumento eu vou colocar A7, porque ali é onde eu coloco o critério da pesquisa. Por exemplo, eu quero digitar TRE, isso é o critério da pesquisa. Eu quero digitar TCU, é o critério da pesquisa. Quer dizer, tu coloca aquilo que tu deseja buscar no primeiro argumento. Então, eu desejo buscar o conteúdo da célula A7, que neste exemplo é TRE. Isso é o primeiro argumento. No segundo argumento, o usuário vai colocar o intervalo de dados dos quais ele quer realizar essa busca. Então, eu vou colocar A2, dois pontos B4. Por que eu estou colocando A2, dois pontos B4? Porque eu quero realizar uma busca que vai da célula A2 até a célula B4. Isso é, todos os dados não o cabeçalho, todos os dados que compõem a minha planilha. Então, eu quero realizar uma busca de A7, que é TRE, dentro do intervalo que vai da célula A2 até a célula B4, quer dizer, dentro desta planilha que apresenta os dados. Então, o primeiro argumento é o critério, no meu caso A7, que é TRE. O segundo argumento é o intervalo onde onde estão os dados da planilha que o usuário vai pesquisar. Eu quero pesquisar o A7 dentro do intervalo que vai da célula A2 até B4. Então, o segundo argumento é o intervalo onde será realizada a busca do critério. E o terceiro argumento da nossa função PROC-V é a coluna do resultado. Quer dizer, o resultado que eu quero que apareça nesta célula está em que coluna? Aí eu vou observar, nós temos a coluna A aqui como sendo a primeira coluna deste intervalo.
e a coluna B como sendo a segunda coluna do intervalo. Como eu quero como resultado o nome do tribunal, então eu vou colocar 2 no terceiro argumento, observa, botei 2, indicando que eu quero o resultado que aparece na segunda coluna deste intervalo. Se eu colocar 1, seria o resultado que aparece na primeira coluna. Mas eu coloquei 2 para dizer que eu quero o resultado que aparece na segunda coluna deste intervalo A2, 2 pontos B4. Bem, olha como é que ficou. Primeiro argumento, A7, a célula A7 tem TRE, aí ele busca TRE no intervalo que vai de A2 até B4, encontra TRE aqui na célula A2, e depois ele busca como resultado o que está na segunda coluna desse intervalo relacionado a TRE. Então, observa, a TRE está aqui na célula A2. Na segunda coluna relacionada a TRE, ele encontra Tribunal Regional Eleitoral. Então, quando agora eu pressiono Enter, a resposta vai ser Tribunal Regional Eleitoral. Percebe? Eu digitei TRE e o resultado foi Tribunal Regional Eleitoral. Agora, olha que interessante. Se eu digitar agora automaticamente aqui TCU, e pressionar Enter, aparece ao lado escrito Tribunal de Contas da União. Se eu agora digitar TRF, aparece ao lado escrito Tribunal Regional Federal. Se eu voltar a colocar TRE, aparece ao lado automaticamente escrito Tribunal Regional Eleitoral. Isso quer dizer que ele está realizando uma busca nesta planilha e me retornando qual é o nome do tribunal quando eu digito a sigla. Eu digito a sigla TCU e automaticamente ele me diz que o nome do tribunal para a sigla TCU é Tribunal de Contas da União. Quer dizer, eu construí uma função PROC-V, que é uma função que procura o critério A7, que agora é TCU, no intervalo que vai de A2 até B4, e retorna o que está relacionado, nesse exemplo, a TCU, que está na segunda coluna deste intervalo. E na segunda coluna desse intervalo relacionado a TCU é Tribunal de Contas da União. Eu dou Enter, é essa a resposta. Então é interessante que essa função PROC-V serve para realizar buscas. Tu digita aqui TRE, veio o nome TRE, digita TCU, veio o nome Tribunal de Contas da União. O usuário digita TRF, veio automaticamente Tribunal Regional Federal. Essa é a ideia da função PROC-V. Com 3 argumentos, ela consegue então realizar uma busca e retornar um resultado relacionado à busca. Nesse caso, buscar a sigla e retornar qual é o tribunal regional, ou qual é o tribunal relacionado a essa sigla. Bem interessante, uma função bem famosa aí nas provas de concurso. Se a gente pegar de volta a questão, vamos olhar a questão. Qual dessas fórmulas, então, eu usei para realizar o que o enunciado pediu? Bem, a fórmula que eu usei foi A7, ponto e vírgula, A2, 2 pontos, B4, ponto e vírgula 2. Essa aqui da letra E de Equador, que é a resposta correta. Eu botei igual PROC-V, abre parênteses A7, que é o critério para a pesquisa, ponto e vírgula 2, 2 pontos B4, que é o intervalo onde eu vou procurar os dados desta pesquisa, ponto e vírgula 2, indicando que o resultado que eu quero está na segunda coluna. Então está aí, letra E de Equador, uso da função PROC-V para realizar busca dentro dos dados de uma planilha. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo da função PROC-V, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!